Boa tarde, um abraço ao pessoal da Conexão 99 e a ti, Dalcira Oliveira. Muito obrigado pela possibilidade da gente se manifestar. E realmente, né, então, como você bem frisou, no dia 1º, então, a partir do dia 1º, entrou em vigor uma nova lista aí de preços para os medicamentos. O reajuste é um reajuste médio permitido por lei do preço de medicamentos, né? Autorizado, ele será em torno de 3,87%, o menor índice desde 2018, né? E ficará abaixo da inflação acumulada no período, né, que é de 5,06%. Explicando, né, nós temos os medicamentos divididos em 3 níveis. O nível 1, né, que para medicamentos com concorrência, nível 2, medicamentos com média concorrência, e nível 3, que são aqueles medicamentos de pouca ou nenhuma concorrência. O que quer dizer concorrência? Que aqueles com maior giro, menor média concorrência, que tem média participação em concorrência, né? E o último é que tem pouca concorrência. Então, no nível 1, ele sofreu um reajuste de 5,06%. No nível 2, 3,83%. E no nível 3, 2,60%, que na média geral fica em 3,87%. Né? Pela legislação brasileira, a CAMED, ela que define o aumento desses preços. Né? A medida visa proteger consumidores de aumentos abusivos e, ao mesmo tempo, compensar eventuais perdas do setor farmacêutico, né, para continuidade do fornecimento de medicamentos no país. Então, a CAMED ela faz uma avaliação em cima disso para ver até onde ela pode chegar. Também é bom destacar que a medida não tem impacto automático no valor dos medicamentos para o consumidor. Isso quer dizer que hoje entrou em vigor a tabela, mas muitas farmácias ainda trabalham, pelo menos nesse primeiro mês, com preços velhos, né? Até porque nós tivemos no mês de março diversas feiras de negócios onde as farmácias tiveram condições de comprar um estoque com preço velho. Então, muita gente foi lá e comprou e aumentou o seu estoque para, com isso, né, fazer algumas ações, algumas atividades para que possa ficar um bom tempo ainda, até pelo menos a metade do mês de abril, com preço velho. Então, nesse sentido, a gente pede para o pessoal, né, que não precisa também sair correndo e comprar. E quando for comprar, que faça uma pesquisa criteriosa, né, porque de repente ainda vai conseguir comprar medicamentos pelo preço velho. Então, essas as condições que estão acontecendo nesse momento, porque quando sai a publicação, aumentou o medicamento, todo mundo acha que é automático. Não, não é automático. As farmácias, a indústria, a distribuição, ainda tem um prazo para colocar isso em prática. Presidente, na verdade, nós temos, então, está regulamentado o preço máximo de medicamentos, mas cada farmácia pode fazer seu preço mínimo. Isso, nós temos hoje, até é bom explicar para o pessoal também, é o único setor que tem nas próprias farmácias uma tabela onde nós temos que praticar o preço máximo ao consumidor. Nós temos uma tabela, nós podemos trabalhar até esse preço máximo. Podemos trabalhar abaixo dessa média, nunca acima, né? Então, se algum consumidor, às vezes, achar que está pagando um valor exagerado em algum medicamento, ele pode, inclusive, na própria farmácia, pedir que apresente a lista e que mostre, na lista tem que aparecer o preço máximo ao consumidor. Isso é um direito do consumidor, né? Porque, às vezes, pode, de repente, ter alguém desavisado querer cobrar um preço a mais. Não acredito que seja o caso de algum associado nosso, né? Porque eles são muito bem orientados e as farmácias devem obedecer o que diz o preço máximo ao consumidor. Então, por isso que, dentro da tua colocação, pode haver alguns preços diferenciados de farmácia para farmácia. Até porque nós temos medicamentos de referência, o genérico, o similar e mais a perfumaria, né?
Sim. Então, o referência é um preço que varia pouco de uma farmácia para outra. O genérico, ele muitas vezes ele pode variar bastante, depende da compra de cada proprietário. E o similar também, né? E perfumaria também é outro. Hoje, inclusive, as farmácias estão com preços muitas vezes melhores do que nos próprios supermercados. Pois é, e essa questão da perfumaria também, de eletrodomésticos e outros produtos, isso às vezes o consumidor também precisa pesquisar, porque tem consumidores e tem ouvintes que perguntam, né? Poxa, mas na farmácia lá estão vendendo de tudo agora, até eletrodoméstico. Isso é para poder manter emprego, manter renda e manter uma margem de lucro, presidente? Não, na realidade, até uma questão que você levantou, existe uma ação que há poucos, 2 ou 3 anos atrás, se conseguiu, né? Mas a finalidade não era bem essa que está sendo usada por algumas farmácias. Nós tínhamos interesse em colocar nas farmácias algumas barras de cereais, colocar uma água mineral, um refrigerante. Eu vou dar um exemplo assim, eu sou do município de Venâncio Soares e a minha farmácia ficava, agora eu mudei de endereço, mas ficava bem na frente do hospital. Então, chegava nos finais de semana, o pessoal ia visitar alguém doente no hospital e chegava num certo momento, eu quero tomar uma água, quero tomar um refrigerante, quero comer uma barrinha de cereal, e não tinha onde é que procurar isso. Então, nós entendíamos que nós poderíamos trabalhar com isso ali no check-out, na frente, com esse tipo de coisa. Aí nós entramos, né, com essa ação e na ação a questão ficou muito ampla, até ficou bem mais ampla. Então hoje tem pessoas que estão usando essa ação que a gente conseguiu e vendendo muitas coisas aí que até não cabe muito dentro da nossa legislação, que é a 13.021, porque a farmácia é um estabelecimento de saúde, né? E tem gente vendendo de tudo dentro das farmácias. Então, mas cada um deve analisar a sua questão aí, e o sindicato não tem como se opor a isso, até porque existe uma legislação, né? Mas a farmácia é um estabelecimento para a saúde, né, Dalcia? Certo. Bom, mas de qualquer maneira é uma mão na roda, né? Às vezes, na hora do aperto, né? Tem que já levar o medicamento e também alguma coisa, um refri, um leite, um papel higiênico, enfim, né? Para casa no mesmo local. Com certeza, é um complemento, né? A pessoa chega lá e daqui um pouco se lembra, vou levar mais isso e compra, né? Então é um complemento na compra, né? Agrega um valor a mais e aí o cupom fiscal no final do dia ele dá um valor bem mais interessante para o proprietário da farmácia, né? Presidente, hoje trabalhar em rede facilita a vida do setor? Ótima pergunta, Nazir. É o seguinte, hoje, quem não fizer parte de uma rede, realmente as farmácias vão ter dificuldades. Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde é que o associativismo é muito forte, né? O associativismo veio aqui nada mais do que auxiliar aos pequenos proprietários de farmácias que são independentes. Então, na realidade, na medida que ele se agrega e faz parte de uma rede associativista, ele vai ter condições de concorrer com as grandes redes, né? Por exemplo, como a São João, com a Panvel, com a Droga Raia, enfim, com essas redes maiores, uma pequena lá no bairro não teria condições de concorrer com os preços. Mas quando ele se junta a uma rede associativista e faz parte de uma rede, ele tem condições de concorrer com o mesmo valor, com o mesmo preço e as mesmas condições. Então, um exemplo bem típico assim que eu poderia dar, vamos dizer um sabonete Dove. Se você for comprar numa farmácia independente, você vai comprar 10 ou 20 ou 30 unidades, você vai pagar um valor. Agora, se você fizer parte de uma rede, não se compra quantidade menor do que 100, 1.000, 10.000, 100.000 unidades, né? Quando você comprar 10.000 unidades, o preço é bem outro, né? Então, nesse sentido, hoje é interessante fazer parte de uma rede, fazer parte de uma associação, porque aí você vai ter condições de se manter no mercado. Anos atrás, quando você participava e tinha uma farmácia, vamos dizer 10 anos atrás,
ter uma farmácia, você abria, a margem era tão boa que você não precisava nem ter muito conhecimento do ramo de farmácia. Hoje, você já não é proprietário de farmácia. Hoje, você tem que ter um administrador. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter gestão e tem que ter as ferramentas que realmente te deem condições para trabalhar. Farmácia ainda continua sendo um bom negócio, mas você tem que estar preparado para enfrentar os concorrentes e tem que ter conhecimento para colocar as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, né? E fazer o seu custo para poder trabalhar e concorrer com todos esses que aí estão, né, no mercado. E essa questão de trabalhar em rede, de invés de uma comprar 100, mas a rede comprar 10 mil, isso faz com que o preço caia lá no final, né? E pode ser repassado, inclusive, mesmo com uma boa margem de lucro para o vendedor, né? Para o estabelecimento. Essa é uma questão que faz com que essa competitividade, inclusive, traz de volta aquela fidelidade do consumidor do bairro. Eu não preciso sair do meu bairro para vir até o centro da cidade, procurar uma rede maior para comprar aquele medicamento ou aquele produto que eu estou procurando. Exatamente. Muito boa a tua observação. Né? Se tiver uma farmácia no seu bairro com uma rede, pode confiar que os preços são realmente atrativos e tem condições de concorrer com qualquer outra rede. Não precisa de sair do seu bairro, pode comprar dessa rede. São produtos de qualidade, a indústria de distribuição que fornece são de qualidade, então realmente fica muito mais fácil, né? Porque normalmente essas farmácias de bairro são farmácias familiares, né? Onde o pai, a mãe, aí colocou o filho ou a filha que cursou farmácia e se mantém no mercado. E que o bairro conhece, né? E principalmente o dono da farmácia também conhece todos ali daquele bairro e dos arredores. Então existe uma fidelidade entre eles, né? Então é importante esse trabalho que é desenvolvido, né, nos bairros para que o pessoal compre e seja fiel ao pessoal que está no seu bairro. Tá certo. Hoje ter uma farmácia é um bom negócio, presidente? Ainda é um bom negócio, ainda mais como eu lhe disse, né? Hoje é um bom negócio, mas você tem que se preparar, tem que ter gestão, tem que ter conhecimento, né? Porque as margens hoje não são mais tão elevadas, então tem que saber ver onde é que a despesa está machucando um pouco demais, temos que ver entre a despesa e a receita e ver a parte final ali no azulzinho para dar um lucro, né? Porque nós trabalharmos e daqui um pouco trabalhar na faixa vermelha, aí termina com o nosso negócio. Mas ainda é um bom negócio desde que a gente se aperfeiçoe, faça o dever de casa, busque conhecimento e tenha gestão de negócio. Tá certo, então. Olha, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul, Leomar Rebai, que o senhor é de Venâncio Aires, né? Eu sou de Venâncio Aires. Terra da Fenachim, terra do chimarrão, né? Isso, terra do chimarrão. Mas eu estou mais em Porto Alegre do que na capital do chimarrão. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão 99. Um grande abraço. E eu que fico grato, tá? Um grande abraço para os ouvintes e estamos à disposição. Quando precisar, um abraço, tá, Dalcir? Tá certo, então. Muito obrigada.